Bem, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu gostaria de chamar você a uma reflexão juntamente comigo sobre um texto do livro de João, que eu estava meditando hoje pela manhã. E o texto, ele nos leva a um posicionamento, né? É sobre essa reflexão que eu gostaria de chamar você, sobre a importância de nós nos posicionarmos diante da verdade. Agora, não a verdade do Bruno, nem a verdade do Tiago, do Carlos, do Marcos ou de qualquer outra pessoa que seja, mas a verdade de Deus, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, lê esse texto comigo do livro de João. Jesus diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus está dizendo que nesse primeiro momento ele veio trazer um tipo de juízo. É lógico que esse juízo que Jesus veio trazer neste primeiro momento em que ele estava proferindo essas palavras não é o juízo final. O juízo final ainda há de acontecer. Mas Jesus fala de um juízo. Que juízo é esse? Bem, o juízo que Jesus veio trazer é o juízo que nos obriga a tomar uma posição diante das palavras dele. Ou seja, ou nós iremos tomar uma posição de crer nele, ou nós iremos tomar uma posição de rejeitá-lo. Então, nesse sentido, Jesus trouxe um juízo de maneira que ninguém pode estar neutro diante daquilo que Jesus está falando. Ou nós nos posicionamos como crendo que a palavra de Jesus Cristo é a verdade, que Ele é o Filho de Deus, ou nós iremos nos posicionar crendo que a palavra não é palavra de Deus, a palavra dele, e nem crendo que Ele é o Filho de Deus. Então, nesse sentido, Jesus, ele nos obriga a tomar uma decisão. Ele nos leva a tomar um posicionamento. É sobre esta reflexão que eu gostaria que você pensasse comigo. Veja, os fariseus estavam diante de Jesus e eles não poderiam tomar uma posição neutra. Eles teriam que optar: ou eu creio, ou eu não creio, ou eu recebo, ou eu rejeito, ou é a verdade de Deus, ou é a mentira do diabo. Esses dois pontos eles deveriam decidir nas suas vidas. E o que a gente vê Jesus falando, né? Que quando ele veio, esse juízo que ele trouxe, ele causou duas reações. A primeira, os cegos passaram a ver, e a segunda, os que viam, os que podiam enxergar, tornaram-se cegos. E por que Jesus estava falando isso? Bem, os fariseus, quando viam os milagres, os ensinamentos e toda a mensagem de Jesus, eles conseguiam ver algo que era impossível deles negligenciarem. Era impossível deles falarem assim: não, isso que este homem está fazendo é uma magia, ou é qualquer outra coisa. Era impossível deles irem contra os fatos concretos que Jesus demonstrava por meio do poder do Espírito no seu ministério. Então eles não podiam ir contra aquilo. Os olhos deles mostravam que aquilo era uma verdade. Porém, eles não recebiam a verdade dos seus olhos como verdade dentro do seu coração. Então, ainda que diante dos olhos deles estivessem sendo mostrado ali, evidenciado verdades de Deus, eles não queriam receber essas verdades no seu coração. Então, o juízo que veio sobre eles foi: vocês veem, mas vocês se tornaram cegos, porque não deixaram a verdade de Deus diante dos seus olhos entrar no seu coração. Então, veja, se você se depara com a verdade de Deus, e de tal maneira que essa verdade é impossível
de ser contrariada, ela é muito evidente, ela é muito clara, ela é a verdade de Deus. Mas por qualquer outro motivo, você decide apagar esta verdade diante dos seus olhos, ou rejeitá-la por medo, ou por qualquer outra coisa que seja, e você finge que esta verdade não está diante dos seus olhos, de tal maneira a rejeitá-la, de não permitir que ela entre no seu coração, de não permitir que ela produza frutos dentro de você. Então, ainda que hoje você esteja vendo, mas amanhã você se tornará cego. Então é muito importante que sempre quando nós nos deparamos com a verdade de Deus, nós agarremos ela, nós a abracemos, nós a tomemos e a escondamos dentro do nosso coração. Porque se a verdade de Deus está estampada diante dos nossos olhos e a gente age ou finge que não a vê por qualquer outra coisa, por qualquer outro motivo, então aquilo que nós conseguimos ver hoje, amanhã nós não vamos conseguir enxergar. E você vê, é isso que acontece com muitos cristãos que um dia foram pessoas assim tão iluminadas por Deus. Por algum motivo, elas viram a verdade de Deus, mas não deixaram que esta verdade entrasse no coração delas a ponto de mudá-las, e elas se tornaram cegas. Hoje, a verdade de Deus e a mentira do diabo, para ela é a mesma coisa. Então, quando eu falo em se posicionar diante da verdade, é você toda vez que se deparar com a verdade do Evangelho, não é a verdade de homens, não é a verdade do A, do B, do C, do D, é a verdade do Evangelho. Então você se posicione, você agarre, você abrace, você não deixe esta verdade apenas diante dos seus olhos, que ela adentre o seu coração. Porque Jesus disse aos fariseus, porque vocês veem, vocês se tornarão cegos. Então, esse é um tipo de juízo sobre aqueles que veem a verdade, mas não a deixam entrar no seu coração. Então, sempre quando você se deparar com a verdade de Cristo, não deixe esta verdade apenas diante dos seus olhos. A traga para dentro do seu coração. Não importa o custo disso. Não importa quantas coisas você perderá. Não importa o quanto isso afligirá você. Se posicione sempre do lado da verdade de Deus. Porque você nunca perderá. Pelo menos não com Deus. Deus abençoe sua vida.